Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda videoaula de exercícios sobre as leis de Newton. E na videoaula de hoje vamos começar com o exercício número 2 da nossa apostila. A apostila do primeiro ano dos meus alunos do ensino médio. Então, a questão número 2 diz o seguinte. Cefet, Minas Gerais. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, o que eu tenho que entender nessa questão? Primeiro, antes de ler as afirmativas, se elas são verdadeiras ou falsas, vamos tentar entender um pouco o enunciado. Sempre é bom assim. Ler o enunciado, tente entender ele antes de você ler as afirmativas ou as alternativas. Então, um veículo segue uma estrada horizontal e retilínea, ou seja, ele está em linha reta. E seu velocímetro registra um valor constante. A velocidade tem um valor constante. A velocidade não muda o valor dela. Movimento, retilíneo, velocidade constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um movimento retilíneo uniforme, MRU. E se está em MRU, estamos falando da primeira lei de Newton. Um corpo em movimento permanece em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, a não ser que forças sejam aplicadas sobre ele. Essa é a primeira situação que você precisa entender do enunciado. Vamos então agora para as afirmativas, para saber se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação é: a aceleração do veículo é nula. Sim, correto, essa parte é verdadeira, visto que, se a velocidade é constante, não tem aceleração. A segunda afirmação: a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Exatamente o que diz a primeira lei de Newton. Se a resultante das forças se anulam, ou seja, é nula, um corpo vai permanecer com velocidade constante, em linha reta. Então, a segunda afirmação também está correta. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Terceira afirmação: a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Vamos para o quadro para entender essa terceira afirmação. Então, nós temos aqui a número 2. Vou desenhar aqui um chãozinho e um caixotezinho que está aqui. Esse caixote está representando o carro. Vamos supor, então, que o movimento seja para a direita. A velocidade do carro é constante, que nem ele diz. Agora, nós deveremos pensar. Se o movimento que eu estou dizendo aqui é para a direita, ele está a uma velocidade constante, a velocidade dele também, o vetor velocidade, aponta também para a direita. A velocidade vai indicar para onde há o movimento do corpo. Se a velocidade é positiva, a gente diz que está indo para a direita. Se é negativa, a gente diz que está indo para a esquerda. Então, a velocidade indica a direção e o sentido do movimento do corpo. E a força? A força aponta para onde aponta a velocidade? Vamos escrever a segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A. Repara que F é igual a m vezes A, ou seja, para onde aponta a aceleração, aponta a força. Mas não diz que F é igual a mv para onde aponta a velocidade, aponta a força. Então, não necessariamente para onde aponta a força, aponta na direção do movimento do corpo. Vamos lembrar da força de atrito. Se tivesse uma força aqui e ela fosse a força de atrito, e o movimento do corpo para a direita, a força de atrito estaria fazendo o quê? Freando o objeto, diminuindo a velocidade do objeto. E essa força estaria apontando para o mesmo sentido do movimento do corpo? Não. Então vamos voltar para o enunciado e tentar entender novamente aquela terceira afirmação, entendido esse ponto aqui. Então a terceira afirmação diz: a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Mesmo se o valor da velocidade não fosse constante, fosse variável, vamos supor isso, a resultante das forças também não apontariam necessariamente para onde aponta o vetor da velocidade, por causa daquela questão que a gente colocou, por exemplo, do carro freando. Mas, nesse caso específico, ele diz que a velocidade ela é constante, ou seja, não tem aceleração, não tem forças resultantes, justamente porque a segunda afirmação a gente colocou como verdadeira. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula, é zero. Não tem força resultante. Então, se não tem, ela também não poderia apontar em sentido nenhum. Tá? Então, a terceira afirmação está falsa por esses dois motivos. Primeiro, pelo enunciado, que diz que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração, não tem força resultante. A força resultante é zero. Mas mesmo que a velocidade não fosse constante, a força resultante
não aponta necessariamente para onde aponta a velocidade. Entenderam o ponto? Voltando aqui no desenho, a gente pode ver exatamente isso. A velocidade estaria apontando para a direita e a força de atrito para a esquerda, tá? Supondo que a força de atrito fosse a força resultante sobre esse bloco aí. Isso vocês têm que entender. A resultante das forças não irá apontar necessariamente para onde aponta a velocidade. Por que não necessariamente? Porque pode apontar algumas vezes e pode não apontar outras vezes, tá? Se a velocidade estiver aumentando, aí sim a resultante das forças aponta para onde aponta a velocidade. Se a velocidade estiver diminuindo, como nesse caso aqui, porque a força tem uma força freando esse objeto, então a velocidade está diminuindo. Aí a força resultante aponta na direção contrária à velocidade. Sentido contrário, desculpa. Então o que a gente viu aqui? A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa, né? VVF. Aonde tem VVF? Na letra C. Então, questão número 2, letra C. Vamos para a terceira questão. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Ação e reação. Forças de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Lembrou dessa parte? Então agora vamos para as alternativas. A força normal é a reação da força-peso. Essa parte é uma das partes que eu falei na aula passada com vocês sobre muita gente se enganar pensando que a normal é a reação da força-peso. Vamos lembrar rapidamente sobre isso. Então aqui tem um objeto em cima de uma mesa. Vamos desenhar as forças que atuam sobre esse objeto. Esse objeto está em repouso sobre a mesa. Então, só tem duas forças. A força-peso, porque tem a força-peso? Porque sempre tem. E quem é a força-peso? Vamos lembrar? A força-peso é a força de atração, ou seja, a força que a Terra faz sobre os objetos, atraindo ele para o centro do planeta, tá? Então a força-peso sempre aponta na vertical para baixo por causa disso, porque é a força que o planeta faz para atrair os objetos. Mas esse objeto está em contato sobre uma superfície. Então, esta superfície vai fazer uma força sobre o objeto para que esse objeto fique sobre essa superfície. É a força normal. Mas uma nem outra é a ação e reação delas. Porque, primeiramente, ação e reação são sobre corpos diferentes. Então, a primeira parte que eu tenho que lembrar é que ação e reação são corpos diferentes. As forças têm que estar sobre corpos diferentes. O que eu posso observar aqui? Que essas duas forças estão sobre o mesmo corpo. Por que são sobre corpos diferentes? Porque são sempre dois corpos. Olha só, a Terra, vou até escrever isso, ó. A Terra faz força sobre quem? Faz força sobre aquele bloco. Essa vamos supor que seja a ação. E a reação? O bloco faz uma força sobre o planeta Terra. Esse aqui seria, então, a reação. Repare que, ó, primeiro corpo, Terra, segundo corpo, bloco. Então, tem que ser corpos diferentes para ver ação e reação. Aonde estaria, então, a reação da força-peso? No centro do planeta. O planeta está puxando o bloco para baixo. Então, o bloco está puxando o planeta para cima. E essa aqui seria a reação. A gente coloca um sinal negativozinho para indicar que é a reação. E na mesa, no caso? A mesa faz uma força sobre o bloco para manter o bloco sobre a mesa, correto? A gente chamou essa força de força normal. Então, o bloco faz uma força sobre a mesa de sentido oposto e mesma intensidade. Então, entenderam? Isso aqui é a terceira lei de Newton. Ação e reação. Corpos diferentes, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tá? Isso que você precisa lembrar. Então, a força normal é a reação da força-peso? Como vimos, não. Alternativa B. A ação e reação são pares de forças com mesmos sentidos, com sentidos iguais e direções opostas. Errado. As direções não são opostas. Os sentidos são opostos. Lembre-se do que eu falei da direção, mas caso não lembre, vou explicar de novo direção e sentido. Vou desenhar uma reta aqui, já que estou com a cor azul, vai azul mesmo. Beleza? Então essa aqui é uma reta, na horizontal. Qual o sentido dessa reta? Não tem como você me dizer, porque o sentido é para onde aponta essa reta. Então o que eu acabei de desenhar aqui? Desenhei apenas uma direção. E que direção seria essa?
Direção horizontal. Mas se eu pedisse o sentido, o que quer dizer pedir o sentido dessa direção? É perguntar para onde aponta essa direção. Então, nesse caso, eu posso colocar um sentido para a direita. Então, eu estaria dizendo que a direção é horizontal e o sentido para a direita. Então, viram qual é a diferença entre direção e sentido? Direção é apenas a reta que liga dois pontos. Sentido é para onde você está caminhando sobre essa reta, sobre essa direção. Tudo bem, então? Então, a letra B está errada por causa disso, porque as direções não são opostas. Quem é oposto são os sentidos. Alternativa C. A força de ação é sempre maior que a reação. Errado novamente, porque toda força de ação e reação tem a mesma intensidade. Isso tem que ser lembrado, não pode esquecer disso. Tem a mesma intensidade. Se tem a mesma intensidade, tem o mesmo valor, né? Então, está errado a letra C. A força de ação nunca vai ser maior do que a força de reação. Letra D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Novamente, está errado, porque a intensidade é a mesma, mas o sentido é oposto. A direção é a mesma. A alternativa é, então provavelmente deve ser essa, né? Foi a última que restou. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Então, está correto. Mesma intensidade, só que sentidos opostos. Então, questão 3, letra E. Vamos para a questão número 4. Outra da Cefet. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante e em seguida choca-se com um obstáculo e cai. Então, a velocidade dele é constante, remete a gente lembrar, então, sempre que eu estou falando de velocidade constante, primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton é o princípio da inércia, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quando ele bate nessa pedra que está aqui, o que vai acontecer? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A força foi feita sobre o skate para parar o skate. A força não foi feita sobre o menino que está em cima do skate. Então, o garoto não sente essa força e ele é jogado do skate para frente, porque ele estava em movimento, não teve forças sobre o garoto que faça ele parar o movimento, então ele continua para frente. Ah, mas ele bateu na pedra, então não, a pedra está fazendo uma força sobre o skate. O garoto está em contato com o skate, mas essa força não passa para o garoto. Por isso que quando a gente está no carro e o carro bate, nós estamos sobre o carro. Na hora que o carro bate, existe uma força que faz com que o carro pare, mas nós não estamos grudados no carro, nós estamos no carro. Então nós somos jogados, cuspidos para fora do carro. Por isso que nós usamos o cinto de segurança, para ficarmos em contato com o carro, para que a força que fez o carro parar também seja feita sobre nós. Aí existem os dispositivos de segurança do carro, impedindo a lei da inércia. No caso, cinto de segurança, airbags e também o amassado do próprio carro que é feito hoje em dia para isso. Então, a queda do garoto justifica-se devido a, letra A, princípio da inércia. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ler as outras. B. Ação de uma força externa? Não existe ação de nenhuma força externa para que ele caia. Princípio da ação e reação? Existe o princípio da ação e reação aqui, mas a ação e reação está acontecendo sobre pedra e skate, e não sobre o garoto. Força de atrito exercida pelo obstáculo? Novamente, se existe alguma força de atrito, qualquer outra força, está fazendo sobre o skate. Letra E. Força-peso aplicada no momento da queda. A força-peso está sendo aplicada sobre o corpo sempre, e não apenas no momento da queda. Então, cuidado com essa parte. A força-peso, ele vai cair por causa da força-peso? Sim, é óbvio que vai cair por causa da força-peso. Mas a força-peso está ali sempre, e não apenas no momento da queda. Então, a letra E está falando que é no momento da queda. Então, a letra E está errada. Somente a letra A está totalmente certa. Então, 4, letra A. Vamos para o número 5. A número 5 diz o seguinte. Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Como mostra a foto, né? A foto é essa daqui. Está aqui a bola acertando violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola se encontra muito deformada
devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. Então está aqui muito deformada. No momento em que a bola encosta no rosto do jogador, ele diz que as forças estão sendo trocadas. Então vamos ver o que diz aqui, ó. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, correto, sentidos opostos, correto, e intensidades iguais, correto. Porém, não se anulam, correto. Forças que se anulam somente são forças que estão sobre o mesmo corpo. Se as forças estão em corpos diferentes, que nem a terceira lei de Newton, então essas forças não podem se anular. Então, a afirmativa 1 está correta. Mesmo sim, mesma direção, mesma intensidade, sentido oposto e não se anula. Segunda afirmação: a força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa que a aplicada pela bola no rosto. Está errado, né? A gente já viu a terceira lei de Newton, então essa aqui a gente sabe que está errado. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo que a aplicada pela bola no rosto. Não preciso nem ler o resto para dizer que isso aqui também está errado, porque ação e reação acontece exatamente no mesmo instante. Não é primeiro uma, depois outra. Exatamente no mesmo instante. Para vocês verem o exemplo, tente tocar na mesa antes da mesa tocar em você. Isso é possível? Claro que não, porque no mesmo instante que você toca a mesa, é óbvio que a mesa toca em você. Não tem como você tentar tocar a mesa antes dela tocar em você. Então, a ação e reação é justamente no mesmo instante. A força que você faz sobre a mesa atua exatamente no mesmo instante que a mesa faz uma força sobre o seu dedo ali. Então, da mesma forma, a força aplicada pelo rosto na bola é no mesmo instante da força aplicada da bola no rosto. Então, a 3 está errada por causa disso. Então, 1 é verdadeira, 2 e 3 é falsa. Vamos para 4. Afirmativa 4. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Vamos ler de novo a afirmativa 4 com cuidado para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço. Então agora cuidado. O que nós falamos sobre a terceira lei de Newton? 2 corpos diferentes. Então quais são os 2 corpos que nós estamos analisando? Bola e rosto. Pescoço não faz parte dessa ação e reação. Então é somente rosto, bola. A bola faz uma força sobre o rosto. A reação é o rosto faz uma força sobre a bola. Então o pescoço não tem nada a ver com ação e reação nessas 2 aplicações aqui. Então todas são falsas, menos a afirmativa 1. Então a 1 é a única verdadeira. E a única alternativa verdadeira já que é a 1, então é a letra A. Vamos então agora para a questão número 6, que é uma questão de cálculo. Uma pessoa empurra um bloco com uma força de 10 Newton. Sabendo que o piso é liso, ou seja, não tem força de atrito, sempre que fala que o piso é liso, está falando que não existe força de atrito. E a massa do bloco é de 20 kg, calcule a aceleração do bloco. Vamos para o quadro então para a gente entender como que faz. A número 6 está me dando o valor da força, que ele diz que é de 10 newtons, está me dando a massa do corpo, que ele diz que é de 20 quilos, e ele está pedindo a aceleração. Como que a gente resolve essa questão? Só lembrar da segunda lei de Newton, F é igual a massa vezes a aceleração. Força igual a massa vezes a aceleração. F igual a ma. Força vale 10, a massa vale 20, vezes a aceleração que você quer descobrir, então você repete. Então, letra para um lado, número para o outro, você tem que a aceleração é igual, o 20 está multiplicando, então o 20, quando passar para o outro lado, vai dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 20. Você pode cortar os zeros, vai ficar 1 sobre 2. E 1 sobre 2, 1 meio, é a mesma coisa que 0,5. 0,5 o quê? A aceleração é medido em metros por segundo ao quadrado. E aqui está sua resposta da número 6. Muito fácil, né? Esse tipo de questão desse jeito que foi apresentada. Vamos então agora para número 7. Vamos começar a aumentar o nível de dificuldade dela. Um bloco de 60 quilos é empurrado por uma pessoa que exerce uma força de 15 newtons sobre este. O piso, porém, faz uma resistência de 5 newtons. Calcule a aceleração deste bloco. Então aqui no quadro estamos falando o seguinte,
que existe uma força que a pessoa faz, vamos colocar FP, um índice P aqui, para indicar que é a força que a pessoa faz sobre o bloco. E ele diz que é de 15 newtons. Só que ele diz que tem uma força de resistência também, que no caso a gente sabe que é a força FAT, a força de atrito, e ele diz que é de 5 newtons. Ele informa que a massa daquele bloco é de 60 quilos. Qual é a aceleração do bloco? Novamente que nós vamos utilizar força resultante, né? Esse F que nós vimos aqui em cima é a força resultante. Ou você pode escrever como FR, ou você pode escrever também somente como R, tá? Mas vamos escrever como FR. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é a força que... A força resultante é resultante de todas as forças que atuam sobre o objeto. Nesse caso, nós temos duas forças atuando sobre o objeto. Vamos colocar o objeto aqui, um bloquinho. Uma força a pessoa está fazendo empurrando o bloco. Então, uma força sendo feita, vamos supor aqui para a direita, de 15 newtons. E tem uma força resistente a esse movimento. Se é resistente, é contrário ao movimento, que é a força FAT, que ele diz que é de 5 newtons. Então a pergunta que eu faço para vocês, quem está vencendo esse cabo de guerra? A força para a direita ou a força para a esquerda? Claro que é a força para a direita de 15 newtons, porque ele tem um valor maior. Então a força para a esquerda está tirando 5 newtons desta força aqui da frente. Essa é a força resultante, a força que resulta dessas duas. Então é só a gente fazer nesse caso, uma subtração, porque essas forças têm sentidos opostos. Se tivessem no mesmo sentido, a gente somaria. Como estão em sentidos opostos, a gente subtrai. Então, seria 15 menos 5. Então, vai restar uma força para frente de 10 newtons. Essa força que vai restar é o que a gente chama de força resultante. Tudo bem? Então, na fórmula, a gente vai colocar nem 15, nem 5. A gente vai colocar 10, que é a força resultante. Ela é igual à massa, que vale 60 kg, vezes a aceleração. Novamente, a aceleração eu estou querendo descobrir, então o 60 que está multiplicando ela passa para o outro lado. Vai ficar 10 dividido por 60. Posso cortar aqui os zeros, vai ficar 1 dividido por 6, e 1 dividido por 6 é uma dízima periódica, né? 0,1666666 direto, então a gente vai arredondar, vai aproximar aqui para 1,17 metros por segundo ao quadrado. Essa então é a resposta da número 7. Vamos então agora aumentar ainda mais o nível de dificuldade. Vamos para a questão número 8. Um bloco é puxado por 4 pessoas, como mostra a figura abaixo. Então, tem a pessoa A e a pessoa B puxando para a esquerda, e a pessoa C e D puxando para a direita. Aqui embaixo está o valor de cada uma dessas forças. E outra coisa, ele está falando que o piso onde o bloco está é liso. Não tem forças de atrito atuando sobre esse bloco aqui. Somente tem as forças A e B para a esquerda e C e D para a direita. A força que a pessoa A faz vale 12 newtons, a que a B faz vale 13 newtons e a que a pessoa C faz vale 10 newtons. Então está faltando apenas a força que a pessoa D faz. Mas para isso, para a gente saber o valor dela, tem que estar sobre algumas situações. Então a primeira situação é da letra A. Calcule o valor da força D para que o bloco continue em repouso, ou seja, para que o bloco continue parado. Aí vocês vão ter que usar um pouco a inteligência de vocês. Para ficar parado, vocês não concordam comigo que a pessoa A e B fazendo uma força para a esquerda e a pessoa C e D fazendo uma força para a direita, o valor dessas duas forças para a esquerda e para a direita não tem que ser igual para continuar em repouso? Porque a força que fizer aqui para a esquerda for igual à força que for para a direita, ambas se cancelam e o corpo fica parado, não é isso? Então, exatamente isso que a gente tem que fazer. Total de força para a esquerda tem que ser o total de força para a direita, para que ambos fiquem parados. Então, a gente vai fazer apenas isso. Vamos para o quadro para vocês entenderem melhor. Então, 8, letra A. A força de A para a esquerda é de 12 newtons. A força de B também para a esquerda é de 13 newtons. A força de C para a direita é de 10 newtons. Então, olha só, o que eu falei para vocês? Que eu quero saber qual é a força que D tem que fazer para que fique
parado. Eu falei, então, que as forças para a esquerda tem que ser igual às forças para a direita, não é isso? Então, vou fazer apenas isso. Ó. Do lado esquerdo do sinal do igual, vou somar todas as forças que atuam para o lado esquerdo. 12 mais 13. E agora eu vou somar todas as forças que atuam do lado direito. 10 mais não sei quanto que vale. FD, a força que D tem que ter. Então, aqui a gente criou uma equaçãozinha muito básica. Aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 10 mais FD. Então, FD para ficar sozinho, o 10 que é positivo tem que passar para o outro lado negativo, ficando 25 menos 10. 25 menos 10 vai te dar 15 newtons. Então, a força que D tem que fazer tem que ser de 15 newtons. Você poderia ver claramente isso sem fazer muitas contas. Qual o total de força que tem que ter aqui para a esquerda? Não é 25? Então, para que o lado direito também tenha 25, FD tem que ter quanto? Se FC já vale 10, tem que ser mais 15 para dar 25. Fácil, né? Então, essa primeira foi fácil. Vamos, então, agora para a letra B. Eu quero o valor da força D para que o bloco adquira uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado para a direita. Então, aqui já começa a complicar um pouquinho mais. Se eu quero que o bloco vá para a direita, então todas as forças que atuam para a direita têm que ser maior do que as forças que atuam para a esquerda. Isso quer dizer o quê? Que a resultante de todas as forças que atuam aqui tem que ter um valor para a direita. Então, depois de somado ou subtraído todas essas 4 forças, tem que restar apenas uma, que vai para a direita, cuja aceleração seja de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o quadro para tentar entender um pouco melhor. O que eu disse é o seguinte, a gente viu que tem 4 forças. A resultante das forças, ou seja, é uma força que tem que apontar para a direita, e essa força deve imprimir uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tem como a gente saber o valor dessa força resultante? Tem. A gente vai fazer o quê? Aplicar a segunda lei de Newton. Como que a gente vai aplicar a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante eu não sei quanto que vale. Para ter essa aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, não sei quanto que vale. Acabei de reparar que no enunciado do exercício está faltando um dado aqui, está faltando a massa do bloco. E eu peço perdão para vocês que eu acabei esquecendo de colocar a massa do bloco. Nós precisamos da massa do bloco para resolver essa questão. Então, vamos supor que a massa desse bloco seja 10 kg, só para facilitar os cálculos. Então, a massa desse bloco aqui, vamos supor que ela vale 10 kg, para a gente poder fazer o nosso cálculo, senão não tem como fazer. Então, foi um dado que eu acabei esquecendo, eu peço desculpa para vocês por causa disso. Então, agora sim tem como a gente achar a força resultante. Então, a força resultante vai ser igual à massa do bloco que a gente acabou de colocar, que vale 10 kg, vezes a aceleração, que é 2,5. A força resultante, então, 10 vezes 2,5 vai ser 25 newtons. O que isso quer dizer, então? Que todas as forças, depois de somados e subtraídos, tem que dar um valor de 25. Aí a gente consegue descobrir quanto que vale a força que D tem que fazer. Ah, mas como assim, professor? Vamos lá. Então, o que seria a força resultante? Agora, a gente tem que trabalhar com sinais positivos e negativos. Vamos supor, então, que para o sinal positivo, as forças estejam apontando para a direita. Sempre que eu trabalhar com força resultante, somando ou subtraindo forças, eu tenho que verificar isso. E todas as forças que tiverem para a esquerda, a gente vai colocar um sinal negativo nela. Tá? Então, ó, todas as forças que estão para a direita, elas serão positivas. Todas as forças que serão para a esquerda, elas estarão com um sinal negativo. Então, a força de A vale 12 newtons negativo. A força de B, 13 newtons negativo. A força de C, 10 newtons positivos. Vamos colocar tudo isso lá. E FD também é positivo por causa disso, que está apontando para a direita. Então, vai ficar força de A, menos 12. Força de B, menos 13. Força de C, mais 10. E força de D, mais não sei quanto que é. Mas eu sei que a força resultante, ela vale 25. Então, o que a gente acabou de fazer aqui, uma equaçãozinha também simples, para a gente resolver. Então, olha, menos 12 menos 13, menos 25. Menos 25 mais 10 dá menos 15. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 15 mais FD
igual a 25. Fizemos as contas que dava para ser feito. Agora que não dá mais, a gente letra para um lado, número para o outro. Vai ficar FD igual menos 15, vai passar para o outro lado, mais 15. Vai ficar 25 mais 15. Então, FD vai ser igual a 40 newtons. 5 mais 5, 10, vai 1, né? 2, 3, 4. 40 newtons. Eu recomendo fortemente que vocês revejam essa questão, anotem os pontos que vocês não entenderam, mas antes de anotar os pontos que vocês não entenderam, anote também os pontos que vocês entenderam. Escreva, pegue um caderno realmente e escreva. Mesmo que seja videoaulas, vocês podem estudar pegando o caderno de vocês e anotando o que vocês entenderam. Outra coisa, tente refazer esses exercícios sem ver a videoaula, entendendo o que a gente fez. Tente entender todos os conceitos. Tá? Então, só para terminar, a força resultante ela pode ser escrita como massa vezes aceleração, porém a força resultante também pode ser escrita como a soma de todas as forças. Eu sei que a letra ficou um pouquinho ruim, mas o que importa é isso aqui, ó. A força resultante pode ser escrita como a soma de todas as forças que atuam sobre o objeto. E aí você vai ter que somar todas, colocando o sinalzinho menos, se tiver para a esquerda, e mais, se tiver para a direita. E pronto, você vai resolver um monte de questão desse jeito. Tudo bem, então? Então a gente vai ficando por aqui agora, na questão número 8, e na videoaula que vem a gente faz as outras e acaba com esse nosso segundo bimestre. Não se esqueçam de se cuidar, fiquem em paz e até mais.